A Amazônia, um pulmão verde colossal, é também um berço de mistérios e perigos. Suas águas serpenteantes, densas florestas e fauna exuberante escondem histórias de sobrevivência e encontros inesperados. Ninguém conhece esses segredos melhor do que os ribeirinhos. Homens e mulheres que por gerações moldaram suas vidas ao ritmo implacável da natureza. Eles são guardiões de um conhecimento ancestral, navegando em rios que são tanto sustento quanto desafio. Esta é a história de um desses homens, um pescador que testemunhou algo que desafia a compreensão, uma prova do vínculo inquebrável entre o homem e a natureza selvagem. José Carlos, um pescador experiente de 30 e poucos anos, passara a vida inteira nas águas barrentas do Rio Negro. Seus dias eram marcados pela canoa, pela rede e pela esperança de uma boa pesca. O rio era seu lar, seu sustento, sua alma. Ele conhecia cada curva, cada correnteza, cada som da floresta. Mas mesmo com toda a sua vivência, nada o prepararia para o que encontraria naquela manhã de outono. Uma manhã que começaria como tantas outras, mas que se transformaria em um divisor de águas, um momento que redefiniria sua percepção do reino animal e da própria humanidade. Era por volta das 5 da manhã. O sol ainda hesitava em romper o véu de névoa que cobria a superfície do rio. José Carlos, remando silenciosamente, posicionava suas redes. O silêncio era quase total, quebrado apenas pelo canto distante de pássaros e o suave chapinhar de seu remo. De repente, um som incomum. Não era o bater de asas de um pássaro, nem o salto de um peixe grande. Era um som de luta, de desespero, vindo de uma pequena ilha flutuante de vegetação, arrastada pela correnteza. Uma mancha escura se debatia na água. José Carlos, com a curiosidade e cautela típicas de quem vive na selva, remou lentamente em direção ao barulho. À medida que se aproximava, a cena se tornava mais clara e perturbadora. Um vulto grande e alaranjado, com rosetas escuras, lutava contra a correnteza. Era uma onça pintada, a rainha da floresta, um predador no topo da cadeia alimentar, mas que, naquele instante, parecia lamentavelmente indefesa, presa na água. Seus movimentos eram fracos, seu corpo pesava, e era evidente que estava se afogando. Um instinto primitivo de medo poderia ter dominado a maioria dos homens. Onças são animais selvagens, imprevisíveis e extremamente perigosos. Mas José Carlos viu algo mais. Viu a luta pela vida, o desespero nos olhos do animal. Para um homem que dependia da natureza para viver, ver um de seus maiores predadores em tal situação de vulnerabilidade era profundamente chocante. A onça não era uma ameaça naquele momento. Era uma criatura indefesa à beira da morte. Uma decisão rápida precisava ser tomada, uma que desafiaria a lógica e o perigo iminente. Sem hesitar, José Carlos avaliou a situação. A onça estava exausta. A correnteza forte e as plantas aquáticas a impediam de alcançar a margem. A distância para a terra firme era enganadora, e o animal não aguentaria muito mais. José Carlos sabia que o tempo era crucial. Ignorando o perigo que representava um animal selvagem, encurralado e apavorado, ele começou a planejar sua abordagem. Sua mente, treinada por anos de sobrevivência na selva, funcionava rapidamente, calculando riscos e possibilidades. A primeira tentativa foi com o remo. Ele tentou guiar a onça para um banco de areia próximo, empurrando suavemente, tentando não assustá-la. Mas a onça estava em pânico, virando a cabeça e rosnando fracamente. O animal, apesar de debilitado, ainda carregava a fúria e o medo de um predador selvagem. Aproximar-se dela era um risco calculado que poderia custar a vida de José Carlos. Cada segundo era uma dança entre a coragem e a imprudência, a vida e a morte. Percebendo que o remo não seria suficiente e vendo a onça afundar um pouco mais,
José Carlos tomou uma decisão ousada. Ele se inclinou sobre a lateral da canoa, estendeu uma corda que usava para amarrar seu barco e, com uma agilidade surpreendente, conseguiu laçar o pescoço da onça. Não era para enforcá-la, mas para guiar. O animal reagiu com um acesso de fúria e medo, mas a exaustão o impedia de lutar com força total. Com a corda firmemente, mas suavemente, no lugar, José Carlos começou a remar em direção ao banco de areia mais próximo. A onça, embora ainda relutante, estava sendo puxada. Lentamente, metro a metro, eles se aproximavam da salvação. O esforço era imenso. Puxar um animal daquele porte, mesmo exausto contra a correnteza, exigia toda a força de José Carlos e a estabilidade de sua pequena canoa. Ele sentia o peso do animal, a tensão da corda e a urgência da situação. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, a onça tocou o banco de areia. Com um último esforço, ela se arrastou para fora da água, ofegante e tremendo. José Carlos soltou a corda, mantendo uma distância segura. A onça estava agora em terra firme, mas ainda muito fraca para representar qualquer ameaça. Ela se deitou na areia, a cabeça baixa, os olhos semicerrados, exausta. A tensão no ar era palpável, um misto de alívio e apreensão. José Carlos observou o animal de longe, seu coração ainda batendo forte. Ele esperou, paciente, para ver qual seria o próximo movimento da onça. O perigo ainda era real. Mas por um instante, a onça não parecia mais uma predadora feroz, e sim uma criatura recém-salva, necessitando de recuperação. Os dois seres, predador e salvador, se observavam, separados por alguns metros de areia, mas unidos por um momento de vulnerabilidade e compaixão. O inesperado aconteceu. Em vez de fugir para a floresta ou reagir com agressividade, a onça fez algo que deixou José Carlos sem palavras. Ela levantou a cabeça lentamente, olhou diretamente para ele e então, para o espanto do pescador, deu um miado suave, quase como um agradecimento. Depois, com as forças que lhe restavam, ela se levantou, deu mais uma olhada em José Carlos e, sem pressa, caminhou em direção à densa vegetação, desaparecendo na mata. José Carlos ficou ali, estático, por um longo tempo. A adrenalina ainda corria em suas veias, mas agora misturada com uma sensação de admiração e incredulidade. Ele tinha acabado de salvar uma onça pintada e, em vez de ser atacado ou ignorado, sentiu que havia recebido uma espécie de reconhecimento silencioso. Era uma experiência que desafiava tudo o que ele sabia sobre a vida selvagem, sobre a distância que separa o homem e o animal. Nos dias que se seguiram, José Carlos não conseguiu tirar a onça da cabeça. Ele contava a história para sua família e amigos, que ouviam com uma mistura de ceticismo e fascínio. Alguns o alertaram sobre os perigos de se envolver com animais selvagens. Outros, mais velhos e experientes, sussurravam sobre os mistérios da floresta, onde até os predadores mais ferozes podiam mostrar gratidão. Mas a história não terminou ali. Cerca de uma semana depois, enquanto José Carlos pescava no mesmo trecho do rio, algo chamou sua atenção. No mesmo banco de areia onde a onça havia sido salva, havia uma carcaça de capivara, fresca, parcialmente comida. E, mais importante, não havia nenhum sinal de que o animal tivesse sido morto por garras ou presas. Parecia um presente. José Carlos sentiu um arrepio na espinha. Seria possível? Poderia ser a mesma onça e estaria ela retribuindo o favor? A onça pintada é um animal solitário e a ideia de um presente era quase antinatural para a maioria das espécies selvagens, especialmente um predador tão poderoso. No entanto, o local, o timing, a ausência de marcas de uma luta selvagem, tudo parecia indicar uma conexão peculiar com o seu ato de bondade. Ele não ousou tocar na carcaça, apenas observou. A floresta estava silenciosa, exceto pelos sons habituais.
Ele esperou, mas a onça não apareceu. Apenas o presente permaneceu ali, uma mensagem enigmática da natureza. O ato de José Carlos de salvar o animal havia criado uma ponte, uma ligação invisível que agora parecia estar se manifestando de uma forma tangível e, ao mesmo tempo, misteriosa. Esse tipo de evento, onde um predador retribui um ato de bondade, é extremamente raro e pouco documentado na etologia, o estudo do comportamento animal. Embora a ciência muitas vezes tente explicar o comportamento animal puramente por instinto e sobrevivência, histórias como a de José Carlos abrem uma janela para a possibilidade de emoções complexas e até mesmo gratidão em criaturas selvagens. Biólogos e especialistas em vida selvagem da Amazônia geralmente enfatizam a natureza imprevisível e territorial das onças. Elas são animais poderosos, solitários e que evitam o contato humano. A ideia de uma onça expressar gratidão ou até mesmo presentear um humano seria considerada uma anomalia, ou, no mínimo, uma interpretação romântica de um comportamento puramente instintivo. No entanto, para os ribeirinhos, a floresta é um lugar de magia e interconexões profundas. Lendas e contos de animais que se comunicam e retribuem favores são parte integrante de sua cultura. Eles veem a natureza não como um inimigo a ser conquistado, mas como uma entidade viva, com a qual se deve viver em harmonia e respeito mútuo. A história de José Carlos apenas reforçava essas crenças ancestrais. A onça-pintada, Panthera onca, é o maior felino das Américas e um símbolo da força e mistério da Amazônia. Seu habitat está cada vez mais ameaçado pelo desmatamento e caça ilegal. Encontros como o de José Carlos, embora raros, servem para nos lembrar da beleza e da fragilidade desses ecossistemas e das criaturas que os habitam. A ação de José Carlos não foi apenas um ato de bravura, mas um testemunho da capacidade humana de compaixão, mesmo diante do perigo. Ele não viu um predador aterrorizante, mas um ser vivo em apuros. Essa capacidade de transcender o medo e estender a ajuda é o que nos torna verdadeiramente humanos, e é o que diferencia o ato dele de um mero instinto de sobrevivência. O que a onça realmente sentiu ou pensou, jamais saberemos com certeza. A etologia moderna prefere não atribuir emoções humanas a animais para evitar antropomorfismo. No entanto, o comportamento da onça após o resgate e o subsequente presente são difíceis de ignorar. Eles desafiam nossa compreensão e nos convidam a reconsiderar as complexidades do mundo animal. Histórias de animais selvagens interagindo de forma humanizada com seus salvadores não são inéditas, embora muitas vezes sejam tratadas com ceticismo. Leões que abraçam seus cuidadores, lobos que formam laços inesperados. Esses relatos, quando verificados, sugerem que a capacidade de formar laços ou expressar reconhecimento pode ser mais difundida no reino animal do que geralmente supomos. A Amazônia, com sua biodiversidade incomparável, é um palco constante para descobertas e redefinições de nossa relação com a natureza. A história de José Carlos e a onça é um micro-universo dentro desse macro-universo de vida selvagem, um lembrete vívido de que a floresta guarda segredos que a ciência ainda luta para decifrar. Para José Carlos, sua vida mudou, não apenas por ter uma história incrível para contar, mas por ter experimentado uma conexão que poucos humanos jamais terão. Ele agora vê a floresta e seus habitantes com um respeito ainda maior, uma compreensão mais profunda da teia da vida que os une. Sua coragem não só salvou uma vida, mas também abriu seus olhos para um mundo de possibilidades interespécies. O incidente serve como uma poderosa metáfora para a coexistência. Em um mundo onde a humanidade muitas vezes entra em conflito com a vida selvagem, a história de José Carlos nos lembra que a compaixão e o respeito podem forjar laços inesperados.
Não se trata de domesticar o selvagem, mas de reconhecer a vida em todas as suas formas, como digna de ajuda e consideração. E mensagem é clara: somos parte da natureza, não seus senhores. Cada ato de bondade, cada gesto de respeito em relação aos animais e ao meio ambiente tem o potencial de criar um impacto que vai além da nossa compreensão imediata. E às vezes, esses atos podem ser retribuídos de maneiras que nos deixam arrepiados e nos fazem questionar tudo o que pensávamos saber. A onça nunca mais foi vista por José Carlos, pelo menos não de perto, mas sua presença ou a lembrança dela permaneceu. A carcaça da capivara, por sua vez, foi um acontecimento único. Ninguém mais encontrou tais presentes. O mistério do que aconteceu entre o homem e a onça continua. Uma história para ser contada, sussurrada pelos ventos da Amazônia. Uma lenda moderna que ecoa a sabedoria ancestral da floresta. A história do pescador e da onça se tornou um testemunho vivo. Um lembrete de que a Amazônia não é apenas um lugar de beleza selvagem, mas um santuário de vida onde o imprevisível e o mágico podem acontecer a qualquer momento. Um convite para olharmos mais de perto, escutarmos com mais atenção e respeitarmos a vida em todas as suas formas. E um arrepio na espinha, garantido, para quem se aventura a ouvir.